Bem-vindos à nossa análise aprofundada. Hoje a gente mergulha na vida de uma figura histórica que, nossa, continua a fascinar demais. Joana d'Arc, Uma figura incrível, realmente. uma jovem camponesa, em plena Guerra dos 100 Anos, que disse receber ordens divinas e, de repente, vira líder militar. Um símbolo eterno para a França. Exato. Nossa fonte principal hoje é um texto bem detalhado. Joana d'Arc, a donzela libertadora da França. A ideia aqui é entender não só o que aconteceu, mas como ela surgiu, sabe? O impacto real dela e essa trajetória maluca de heroína para mártir. E depois, santa. E para entender Joana, a gente precisa primeiro olhar para o cenário da época. É crucial. A França do século XV estava, assim, numa situação terrível. Como assim? Dividida, perdendo batalha atrás de batalha na Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. Basicamente uma briga pelo trono francês, né? Certo. E o herdeiro francês, o Carlos, o Delfim, tinha gente duvidando até se ele era legítimo para reinar. O moral estava lá embaixo. É nesse caos que Joana aparece. Uma figura improvável nesse cenário. Totalmente. Vamos então para o começo dessa história. Tudo começa lá em Dom Remy, um vilarejozinho por volta de 1412. Joana, filha de camponeses, vida comum para a época, né? Tarefas de casa, campo. Uma rotina normal, sim. Mas aí, com uns 13 anos, lá por 1425, acontece algo que muda tudo. Ela conta que começou a ter visões, no jardim do pai, segundo ela. Visões. De quem? Ela identificou como São Miguel, o Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida. Figuras bem importantes. E a mensagem? Olha, era de uma audácia, para uma adolescente camponesa. O que elas teriam dito? Basicamente, expulsar os ingleses da França e levar o Delfim Carlos para ser coroado rei em Reims. Reims era o local tradicional das coroações, um símbolo fortíssimo. Imagina só. E a convicção dela nisso. Parece que foi forte desde o começo, né? Sim, pelos registros, principalmente do julgamento dela depois, ela nunca pareceu duvidar que eram vozes divinas. Mas o que me intriga é... Ela teve essas visões aos 13, mas só foi agir mesmo uns 3 anos depois. Pois é, tem esse intervalo. A nossa fonte não dá uma resposta única para isso. Pode ter sido a família. Resistência familiar, talvez? Pode ser. Ou ela mesma, né? Tipo, como fazer uma coisa dessas? Ou talvez ela precisou desse tempo para fortalecer a fé, a convicção. O fato é que em 1428, ela vai atrás do Robert de Baudricourt. O capitão da guarnição vizinha, certo? Vaucouleurs. Exatamente. E a recepção não foi nada boa de início. Imagino que não. O texto diz que ele riu dela, dispensou umas 2 vezes. Pelo menos 2 vezes. Imagina a cena, né? Uma menina do campo tentando convencer um militar experiente que tinha uma missão divina para salvar o país. Mas ela insistiu. E como ela convenceu ele no final? A fonte menciona 2 versões, né? Sim, 2 narrativas. Uma diz que ela previu uma derrota francesa perto de Orleans antes da notícia chegar. Tipo um sinal divino. Uau! E a outra? A outra é que ela confrontou ele publicamente, tipo, pela falta de fé dele. Um confronto mais direto. De qualquer forma, funcionou. Incrível. Funcionou. Baudricourt cedeu, deu roupas de homem para ela viajar mais segura, uma escolta, e mandou ela para Chinon, onde o Delfim Carlos estava com a corte improvisada dele. E a chegada lá é famosa, né? O teste do Delfim. Famosíssima. Chegando lá, Carlos já sabia dessa moça estranha vindo. E resolveu testar. Ele se vestiu como um cortesão qualquer, se misturou ali na multidão e botou outro nobre para fingir que era ele. Uma armadilha clássica. Para ver se ela era vidente mesmo ou só uma espertalhona. Mas não deu certo para ele, né? O relato é que Joana nem deu bola pro impostor, foi direto no Carlos verdadeiro. Exatamente. Reconheceu ele na hora, no meio de todo mundo, e saudou-o como o Delfim, mesmo sem nunca ter visto ele antes. Imagina o choque na corte. Total. E quando ele tentou disfarçar, ela insistiu. Esse reconhecimento deve ter sido impactante. E ainda teve a conversa particular depois, né? Que ela teria dito coisas... Isso, segredos que ele achava que só tinha contado para Deus em oração. Pelo menos é o que dizem as crônicas.
Isso teria convencido o Dauphin de vez. Mas, claro, a política exigia mais cuidado. Ele precisava de uma validação oficial. Imagina, tipo, da igreja. Exatamente, não dava para sair confiando um exército a uma visionária assim, sem mais nem menos. Então ele mandou ela para Poitiers, Para quê exatamente? para ser examinada por uma comissão de teólogos, de clérigos. Eles tinham que avaliar a fé dela, a moral, ver se as visões batiam com a doutrina da igreja, a tal da verificação de ortodoxia. E o que eles decidiram? O veredito foi positivo. Disseram que ela era boa cristã, vida correta, sem sinal de heresia. Com esse selo da igreja, ela voltou para o Carlos já com outra moral, né? Não era só uma camponesa, era alguém com aval eclesiástico. E aí ela se apresentou. Sou a solução para o cerco de Orleans. Orleans. Esse era o ponto-chave naquele momento, certo? Estratégico. Vital. A cidade estava cercada pelos ingleses há meses, quase caindo. Se Orleans caísse, provavelmente era o fim da resistência francesa. Game over. Nossa! E para completar, circulavam umas profecias na época. Falavam de uma donzela guerreira da Lorena, que salvaria a França. Joana era de Dom Remy, na Lorena. Encaixou perfeitamente na narrativa. Como uma luva. Armada, com apoio real e da igreja. Ela chega em Orleans, ali por abril, maio de 1429, e o impacto dela é imediato. Mas aí tem um debate interessante. Sobre o tipo de impacto, né? Se foi tático ou mais moral. Isso. Os historiadores discutem. Ela mudou as táticas militares diretamente, ou foi mais a inspiração que ela trouxe, que deu coragem para tentar coisas novas? Provavelmente uma mistura. Faz sentido. A chegada dela, vista como um milagre, deve ter dado um gás enorme. Com certeza, uma injeção de esperança e disposição para atacar as defesas inglesas de um jeito mais ousado. E ela não ficou só de símbolo, né? Dizem que ela era bem ativa lá. Muito ativa. Andava entre as tropas, falava com o povo, distribuía comida, tentava entrar nos conselhos de guerra. Mesmo sem experiência militar formal, os comandantes devem ter torcido o nariz. Com certeza, imagina a cena. Mas ela insistia. Quando não deixava ela entrar, ficava ouvindo do lado de fora, falava com os soldados para saber o que estava acontecendo. Que determinação. E não parou por aí. Ela participou dos combates mesmo. Diretamente? Na linha de frente? Sim, ela queria ataque, ação direta. Um dia, ignorada pelos comandantes, ela mesma juntou uns soldados e liderou um ataque a uma fortaleza inglesa importante, St. Loup, e deu certo. Caramba! No dia seguinte, com apoio popular, participou de mais ataques que foram decisivos para quebrar o cerco. Foi até ferida, uma flechada no peito. Ferida. E mesmo assim, Voltou pro campo de batalha depois, carregando o estandarte dela. Imagina a moral que isso deu para as tropas. Essa coragem pessoal dela foi fundamental. o resultado fala por si. O cerco de Orleans caiu em 9 dias. 9 dias depois da chegada dela. Uma virada impressionante. Espetacular. E aí, cumprida a primeira parte da missão, Orleans salva. O foco foi para a segunda parte. Coroar o Carlos em Reims. Exatamente. Mas aí, mais resistência. De novo dos líderes militares. Ué, depois de Orleans achei que seria mais fácil. Qual era o problema agora? O problema era o mapa. Reims ficava bem longe, no meio de território controlado pelos bourguignons. Que eram franceses mais aliados dos ingleses naquela época, certo? Exato, aliados poderosos. Então, marchar com o exército e o futuro rei por ali, para os generais experientes, era loucura, uma aposta muito arriscada. E a Joana insistindo que era a vontade de Deus, imagino. Exatamente. Confiar numa campanha baseada na graça e força de Deus, como ela dizia. Ia contra toda a lógica militar deles. E ainda tinha o preconceito, né? Mulher, camponesa, dando palpite em estratégia. Impensável para muitos. Mas a vitória em Orleans deve ter pesado, né? Deu crédito para ela. Sem dúvida. A vitória atraiu muitos voluntários para o exército. Todo mundo queria lutar ao lado da donzela de Orleans. Esse prestígio, a teimosia dela e o apoio do Carlos, que agora confiava mais nela, acabaram convencendo o comando. Aceitaram o plano ousado dela. Aceitaram. E aí começou a famosa campanha do Loire.
em 1429. E foi sucesso atrás de sucesso, né? Uma campanha relâmpago. Os franceses, agora com moral lá em cima, foram vencendo uma batalha atrás da outra ao longo do rio Loire. Jargeau, Meung, Beaugency e o ponto alto foi a Batalha de Patay. Patay foi importante. Importantíssima, uma derrota esmagadora para os ingleses em junho. Essa campanha limpou o caminho para Reims. E a coroação aconteceu como ela previu. Aconteceu. O avanço foi tão rápido e decisivo que Reims nem resistiu. Abriu os portões. Em julho de 1429, na Catedral Histórica de Reims, Carlos VII foi coroado rei da França. E Joana estava lá. Estava lá, ao lado dele. Um lugar de honra na cerimônia. Foi um momento, uau, de um significado imenso. Político, simbólico, consolidou a legitimidade do Carlos. Teve até uma escritora famosa da época, Christine de Pizan, que escreveu um poema comemorando. Parecia que a França ia mesmo virar o jogo na guerra. Um momento de glória total para ela. Mas a história dela dá uma virada triste logo depois, né? Infelizmente, sim. A sorte dela mudou de forma bem drástica. Em maio de 1430, ela estava tentando ajudar a cidade de Compiègne, que estava cercada. E foi capturada. Exatamente. Capturada por soldados burgunhões. E como eles eram aliados dos ingleses, Venderam ela para os ingleses. venderam. Por uma grana alta, inclusive. E os ingleses tinham um plano bem específico para ela, imagino. Não era só prender. Não mesmo. O objetivo era político. Eles não podiam só tratar ela como prisioneira de guerra. A figura dela, as vitórias que todo mundo dizia que eram por ajuda divina, isso era uma ameaça direta à causa inglesa. Como assim? Pensa bem, se Deus estava com a Joana e com Carlos VII, então a Inglaterra estava errada em reivindicar o trono francês. E pior, o clero francês que apoiava os ingleses também estaria errado, talvez até em pecado. Entendi. A existência dela invalidava o lado inglês da guerra, ideologicamente. Exato. Por isso o julgamento em Rouen, que era território inglês na época, tinha um objetivo claro: desacreditar Joana, condená-la por herevia. Para anular tudo que ela representava. Precisamente. E o julgamento foi, uma farsa desde o começo. Politicamente motivado, a nossa fonte mostra muitas irregularidades. Tipo quais? Olha, ela ficou numa prisão comum, não numa eclesiástica, vigiada por guardas homens, rudes, o que era proibido para acusadas de heresia que deveriam ter custódia feminina. Nossa, E vários juízes e clérigos que foram chamados para participar hesitaram. E aí foram pressionados, ameaçados pelos ingleses. que complicado. Mas como eles iam condenar por heresia alguém que já tinha sido aprovada lá em Poitiers? Era o desafio deles. A estratégia do tribunal, liderado pelo bispo Pierre Cauchon, um aliado forte dos ingleses, foi tentar pegar ela em contradição nos interrogatórios. Fizeram um interrogatório pesado, então. Longo, exaustivo. Chamaram os melhores juristas e teólogos para fazer perguntas capciosas, sabe? Tentando fazer ela dizer algo que soasse como heresia, ou que contradissesse as visões dela. E como ela se saiu? O material fala sobre isso. Fala, e é impressionante. As transcrições do julgamento mostram que, mesmo sem educação formal, Joana respondeu com muita inteligência. Com cautela, com fé. Muitas vezes ela se recusava a responder perguntas sobre as visões que ela achava que não tinham a ver com o processo ou que pudessem prejudicar o rei dela. Tem aquele exemplo famoso da pergunta sobre o estado de graça, né? Esse é o mais conhecido. Uma pergunta que era uma armadilha teológica perfeita. Por quê? Qual era a armadilha? Porque a doutrina da igreja dizia que ninguém pode ter certeza absoluta se está ou não em estado de graça divina. Se ela respondesse sim, era presunção, tipo heresia. Se respondesse não, ela admitia não ter o favor de Deus, o que acabava com a missão dela. Uma sinuta de bico teológica. E o que ela respondeu? A resposta dela é considerada genial. Se não estou, que Deus me queira colocar. Se estou, que Deus me queira aí conservar. Uau! Que saída inteligente. Sim, ela basicamente jogou a questão para Deus sem afirmar nem negar. Escapou da armadilha direitinho. Mas mesmo assim, no fim, ela foi condenada. O que aconteceu? A pressão era enorme, né?
Isolamento, ameaças constantes, as condições da prisão. Tudo isso foi minando ela. E aí, sob a ameaça real de ir para a fogueira, ela assinou um documento. Uma abjuração. Negando as visões. Sim, negando as visões e prometendo não usar mais roupas de homem. Com isso, ela escaparia da morte, mas ficaria presa para sempre. Mas ela voltou atrás nisso, não foi? Voltou, poucos dias depois. Os relatos do processo de reabilitação dizem que ela contou que as vozes voltaram, brigando com ela por ter traído a verdade para salvar a própria vida. E aí? Aí ela retirou a abjuração, reafirmou tudo sobre as visões e, o ponto crucial, voltou a usar roupas masculinas. Ah, as roupas masculinas. Por que isso era tão importante para eles? Para aquele tribunal, vestir roupas masculinas era um sinal claro de desafio e, mais importante, de reincidência na heresia depois de ter abjurado. Ela se tornou uma herege relapsa. E ser relapsa, isso significava o quê? Significava que não tinha mais volta dentro daquele sistema. A pena era a morte. Ela seria entregue ao poder secular para execução. Que triste. E o fim foi brutal. Foi 30 de maio de 1431. Joana d'Arc, com os 19 anos, queimada viva na Praça do Mercado de Rouen. Dizem que ela pediu um crucifixo, ficou olhando para ele e chamando por Jesus até o último momento. Terrível. E para ter certeza que ninguém ia fazer dela uma santa ali mesmo, pegando relíquias, os ingleses mandaram queimar o corpo mais 2 vezes depois de morta e jogar as cinzas no Rio Sena. Tentaram apagar ela da história, literalmente. Mas não conseguiram, né? De jeito nenhum. A história dela sobreviveu, E foi reavaliada. teve a reabilitação, certo? Sim. Uns 20 anos depois, a guerra já estava virando para a França, Rouen foi reconquistada, o cenário político mudou completamente. A mãe da Joana e o próprio rei Carlos VII pediram para revisar o julgamento. E deu certo? Theo começou um novo processo em 1450, terminou em 1456, e a conclusão foi clara. Qual foi? Anularam a condenação de 1431. Declararam que o julgamento foi inválido, cheio de erros, fraude e que foi politicamente motivado. Joana foi declarada inocente de herevia e reconhecida como mártir. E muitos séculos depois ainda veio a canonização. Exato. Um processo longo, mas ela foi beatificada em 1909 e canonizada pela Igreja Católica em 1920. Virou Santa Joana d'Arc, uma das padroeiras da França. Um símbolo muito forte, né? De fé, patriotismo, de desafio às normas de gênero, de classe. É muita coisa numa pessoa só. Recapitulando, então, a gente vê essa jovem camponesa com uma fé inabalável no que ela acreditava ser divino Que surge num momento de crise total para a França. e vira um catalisador para a virada na guerra. Incrível. A história dela mostra muito sobre o poder da convicção, né? Tanto a dela quanto a que ela inspirou nos outros. Isso virou um fator real na guerra e na política. E, ao mesmo tempo, o fim trágico dela mostra a brutalidade do poder da época, né? Como eliminaram quem desafiava o sistema. Exatamente. O impacto dela é inegável. Orleans, Reims, momentos que mudaram a guerra. Mesmo que a gente discuta o quanto ela influenciou taticamente, o símbolo que ela se tornou é o que perdura. Um símbolo que continua sendo usado e reinterpretado até hoje, né? Com certeza. Por diferentes grupos, para diferentes fins, isso só mostra a força da história dela. E para a gente fechar com uma reflexão, o julgamento de reabilitação deixou claro, a condenação foi política, coisa dos ingleses para ferrar com a França. Mas isso me faz pensar, será que o próprio sucesso da Joana não foi parte do problema para ela, mesmo além dos inimigos? É uma ótima pergunta. Pensa bem, uma figura tão popular, que dizia falar com Deus diretamente, que desafiou generais, nobres, a estrutura toda. Mesmo depois de coroar o rei, que era o grande objetivo, será que essa figura tão poderosa e independente seria conveniente, a longo prazo, para as próprias estruturas de poder francesas que ela ajudou a salvar? Será que o poder simbólico dela se tornou grande demais até para aliados? É uma possibilidade, né? Fica aí para a gente pensar como a história e a memória vão moldando essas figuras e como cada época usa e reinterpreta esses legados conforme suas próprias necessidades e medos. A história de Joana d'Arc, sem dúvida, continua provocando muito material para muita reflexão.